Bom dia. Bom dia, pessoal bancada. Cafezinho, bom dia. Bom dia, pessoal. 8h10. Percebo que vocês entram sempre 8h10, 8h20. E a nossa luz hoje tá... Eu coloquei uma luz nova aqui que não sei se deu boa. Bom dia, pessoal. Me contem como é que tá sendo para vocês abril. Tá funcionando? Já olharam o que fizeram de bom para trás? O que deu certo? O que deu errado? É importante pra gente dar uma observada no que tem dado certo, no que não tem dado tão certo. Ó eu, com um negocinho pra garganta. A garganta piorou muito. Vamos esperar o pessoal entrar, porque hoje eu quero voltar a falar. Eu sei que a semana que passou... Semana que passou eu tive ausente, mas a gente estava falando no final da outra semana sobre as objeções. Bom dia, pessoal. Terça-feira já, pelo jeito, essa semana vai voar. E é importante a gente ter muito bem estabelecido as coisas que nós vamos fazer, porque senão a semana voa. A gente tem aquela sensação de que trabalhou a semana inteira, mas não fez nada de tão eficaz e eficiente. Ai, que amor, vocês colocando coraçãozinho nessa live, encaminhando aí pro pessoal que você conhece. Se você é gestor, encaminha para sua equipe, porque a gente vai falar sobre as objeções. As objeções, pessoal, vamos ser bem sinceros. No nosso meio, no meio que a gente trabalha, as objeções, elas são... Vou contar um segredinho para vocês. Elas são sempre as mesmas. Nossas objeções são sempre as mesmas. E isso é legal, sabe por quê? Deixa eu arrumar minha juba aqui. Isso é legal porque, como as nossas objeções são sempre as mesmas, fica bem mais fácil da gente treinar maneiras de lidar com essas objeções. Porque se elas são sempre as mesmas, eu consigo treinar como lidar com elas e com isso aumentar a minha probabilidade de realmente fechar com o meu cliente. Porque se a gente ainda estivesse num mercado onde as objeções cada hora fossem uma, fica difícil. Como elas são sempre as mesmas, fica mais fácil da gente entender como que a gente pode fazer perguntas inteligentes, como que a gente pode lidar com essas objeções de forma inteligente, para que obviamente eu tenha mais chance de fechar com esse cliente. E eu digo mais ainda. O pior tipo de cliente é aquele cliente que eu vou e ele não tem objeção nenhuma. Ele fica me olhando, me escutando, concordando comigo em tudo. E no final de tudo ele fala assim, tá bom, obrigada, né? A gente vai pensar, ou qualquer coisa parecida. E não tem as objeções. Eu acredito assim, é importante a gente entender que
Quando o cliente tem objeção, é porque ele ainda quer te dar a oportunidade de você lidar com essas objeções e eu detesto a palavra convencer, porque a gente não convence ninguém. Mas enquanto o cliente está tendo objeções, é porque ele ainda quer que você mostre que você é capaz de mostrar o contrário para ele. Quando a gente não tem objeção nenhuma, é porque a gente nem quer escutar a pessoa. Então, e normalmente é assim, ó, dentro do mercado imobiliário, vamos falar das objeções a hora que a gente está com o cliente, para a gente realmente fechar aquele contrato. As objeções normalmente são sempre as mesmas. Então, e se o cliente está te trazendo as objeções, é porque ele ainda quer te ouvir, ele ainda quer saber se você é capaz de mostrar o contrário para ele. Porque quando não tem objeção nenhuma, é porque a pessoa não quer nem te ouvir. E deixa eu ver se vocês concordam comigo. Se já foram naquele cliente que você fala, pergunta, mostra como que você trabalha e ele só concorda com você em tudo? Esse cliente eu acho o pior de todos, porque esse cliente ele já não quer nem te ouvir. Por isso que ele não traz objeção nenhuma. Ele já tem a cabeça dele pronta, feita, e nem quer te trazer nenhuma objeção porque ele não quer te ouvir. Já o cliente que vem com objeção, e olha, raramente um cliente vem com mais de 2 objeções. Sei lá, hoje a gente teria o quê? Umas 5, 6 objeções que normalmente a gente tem estando na frente do cliente. Dificilmente, um cliente muito difícil vai trazer mais que 2 objeções. Normalmente são as mesmas. E às vezes vem com uma roupagem aí, eu chamo diferente, mas normalmente são as mesmas objeções que todo cliente tem. E a gente tem que partir do princípio, gente, que raramente um cliente vendeu mais de 2, 3 imóveis na vida dele. Raramente. Então, quando ele vem com objeção, não é porque ele realmente já passou por isso várias vezes. É porque normalmente ele ouviu falar, igual a bendita da exclusividade. O cliente fala que não quer exclusividade, mas ele não teve experiência na venda de um imóvel, raramente, tá? Ele teve experiência na venda de um imóvel onde ele já passou por diversas experiências. O que pode estar acontecendo é que na venda daquele mesmo imóvel ele já passou por alguns corretores, por algumas imobiliárias, onde ele teve experiências que não satisfizeram a ele. Mas dificilmente ele já vendeu 2, 3, 4 imóveis para dizer o que ele acredita ser melhor ou pior para ele. E isso é importante porque nos ajuda a pensar melhor em como realmente ajudar esse cliente. Porque as objeções dele são objeções que ele ouviu falar, não é necessariamente de experiência própria. Por exemplo, a exclusividade. Me conta aqui se já tiveram dificuldades com o cliente que tem a objeção que ele não quer a exclusividade. Porque eu sempre falo, né? Não é o contrato que dificulta a venda, e sim o corretor que você contratou. Porque o contrato não faz nada, aquele papel não faz nada. Aquele papel nem te ajuda nem te atrapalha. O que normalmente te ajuda ou te atrapalha é o corretor que você escolheu para trabalhar contigo. E no Brasil a gente não tem esse hábito, por exemplo, de entrevistar e ter um corretor da sua confiança, até porque as pessoas não têm um imóvel à venda todo o tempo. Não é uma coisa que ela tem um por mês. Não é uma coisa que ele utilize esse serviço 2, 3 vezes por ano. Dificilmente ele faz isso. Então, quando o cliente surge com essa objeção da exclusividade, é porque normalmente ele ouviu falar que isso não era bom. E o pior é que uma vez eu perguntei para o cliente, né? O que ele tinha, quais eram os pontos negativos que ele acreditava da exclusividade. E ele não soube me responder.
E eu perguntei também qual eram os pontos positivos de ele não ter uma exclusividade. E ele também não soube me responder. Então, o nosso papel como profissionais é também educar o cliente, porque ele não sabe. Ele simplesmente ouviu falar de que não era bom, ele ouviu falar, ele tem uma ideia de que isso não é bom, e o nosso papel é educar esse cliente, porque ele não sabe, dificilmente ele passou por esse processo mais vezes. E se passou, normalmente o problema não foi um contrato, o problema foi o corretor que ele escolheu, que tipo de serviço esse corretor apresentava. O que eu tenho visto hoje em dia é que essa dificuldade vem independente de que imobiliária você trabalha, se trabalha na rede que eu trabalho, se não trabalha na rede que eu trabalho, é normalmente o quê? Várias promessas sem serem cumpridas. Então, o grande problema não está no contrato, o problema está em quem você contratou. E se a gente for ver, isso cabe para todas as profissões. Não é o contrato que vai impedir você de vender o teu imóvel, e sim a pessoa que você contratou, as promessas que ela fez e que provavelmente nem sempre ela cumpre com essas promessas. Então, muito cuidado na hora de você apresentar teu trabalho, muito cuidado na hora de você falar o que você faz, o que você deixa de fazer, porque isso tem que ser uma coisa muito clara entre você e o seu cliente, e tem que ser algo que você vai cumprir. Porque o que eu vejo as pessoas decepcionadas é no alinhamento das expectativas. Se a gente não alinha as expectativas com o nosso cliente, o que normalmente acontece é que ou ele está imaginando que você vai fazer XYZ, e você não faz, mas isso estava na ideia dele. Por isso o alinhamento de expectativa é muito importante, e a venda do imóvel acontece, eu sempre falo, né, a quatro mãos, sou eu e o meu cliente. E se isso não está alinhado, a chance de você se frustrar é muito grande, porque daí eu digo o cliente, né? Porque aí ele imagina que você vai fazer diversas coisas, e da cabeça dele, o que você não alinhou com ele, e aí é mais fácil dele se frustrar. Ou pior ainda, aonde você prometeu para ele que você faria X, Y, Z e você não faz. Por isso, gente, que é muito importante nós alinharmos as expectativas com os nossos clientes. Ontem, na reunião aqui na agência, uma corretora trouxe para mim que o cliente já estava há bastante tempo, tá, com algumas imobiliárias, estava frustrado. Eu acho que estava já há 1 ano à venda, nenhuma proposta. E aí a minha corretora foi lá, apresentou o trabalho dela, eles adoraram. No dia seguinte de manhã, perguntaram se o anúncio já estava no ar. Sendo que ela nem tinha levado o fotógrafo ainda, nem tem tirado foto, mas eles mandaram as fotos que eles tinham. E ela, correndo para querer agradar o cliente, já anunciou com as fotos que os clientes tinham, que as fotos estavam relativamente boas, mas nisso, para atender essa expectativa do cliente. Só que isso é péssimo, porque aí você foge do padrão que você trabalha, você foge do processo que você trabalha, começa a trabalhar sobre a pressão do cliente, ou seja, não tem expectativas nenhuma alinhada com o cliente. Tudo que você fizer ou deixar de fazer pode ser usado contra você, porque você não alinhou com ele ainda. Por isso que é muito importante você ter um processo muito bem definido, para que você não entre no erro de cair na pilha do cliente, onde, nossa, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, o cliente começa a ficar extremamente ansioso, porque não tem um planejamento de como vai ser esse processo de venda. Então, é fundamental que, até para a gente educar o nosso cliente, a gente alinhe expectativas para que não fique
no ar o que você vai fazer ou vai deixar de fazer, e isso gera uma expectativa onde o cliente não consegue nunca estar satisfeito. Por quê? Porque está na cabeça dele e ele vai criando coisas e não foi um processo que você apresentou para ele do que você vai fazer. E nisso a chance de dar errado fica gigantesca. Eu não sei se faz sentido o que eu estou falando para vocês. Mas se nós não alinhamos com o nosso cliente, como que vai ser nosso trabalho, quais atividades você vai fazer para divulgação do imóvel dele, como funciona seu trabalho, a chance de se frustrar é gigantesca. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Uma vez eu tinha um cliente, o imóvel estava à venda e apareceu um comprador. E o comprador me ligou querendo visitar naquele dia. Gente, eu não faço visita no mesmo dia, até porque eu tenho uma agenda. O meu cliente tem uma agenda e eu preciso marcar com ele com antecedência para a gente poder marcar essa visita. E eu não sei como esse comprador conseguiu o telefone do proprietário. E o discurso dele para o proprietário foi que eu não queria mostrar o imóvel para ele. E ali eu percebi, claro, que o proprietário me ligou. E ali eu percebi que eu não tinha alinhado algumas coisas com esse meu cliente para ele entender como eu trabalhava. Uma delas eu só faço visitas com pelo menos 24 horas de antecedência. Por quê? Porque eu preciso ter uma agenda. Não é bem assim, eu tô fazendo uma coisa, de repente um comprador me liga e eu saio correndo. E porque eu preciso também alinhar a agenda do meu cliente. Se eu tivesse falado isso claramente para o meu cliente, ele ia entender por que eu não tinha marcado aquela visita no mesmo dia. Agora, quando eu não alinho como é a maneira que eu trabalho, o processo que eu trabalho, tudo pode ser usado contra mim. E aí você que é um grande profissional acaba saindo como um péssimo profissional porque você não alinhou as expectativas com o cliente. E para você realizar um trabalho onde teu cliente fique extremamente satisfeito, normalmente assim, se você já alinhou com ele as expectativas de como vai ser seu trabalho, se você fizer exatamente como você disse, top, você já ganhou. E se você exceder, fizer alguma coisinha a mais do que você já alinhou com o seu cliente, você excede a expectativa dele. Agora, se não tem nada alinhado com o seu cliente, qualquer coisa que na ideia dele você deixou de fazer, vai ser uma péssima experiência para ele. Então, como é importante nós termos um processo definido de como nós vamos trabalhar. E o que eu vejo em muitas imobiliárias é que o processo é o seguinte: você assina um contrato, ele anuncia, se tiver visita ele te liga para marcar. Ou seja, você não vai fazer mais nada para esse cliente, ele não tem ideia de como é o teu trabalho. Você pode estar trabalhando horrores na divulgação e encontrar clientes para ele, mas se você não falou para ele exatamente tudo o que você vai fazer e que durante esse processo você também dá um feedback para ele, o que vai acontecer é que ele acha que você não está fazendo nada. E aí a chance dele se frustrar com o teu trabalho, a não ser que você venha com uma proposta e realmente venda o imóvel dele, é gigantesca. E eu sou o tipo, pelo menos eu acredito dessa maneira. Eu não tenho como prometer para o meu cliente que eu vou vender o imóvel dele, porque isso depende de inúmeras variáveis, né? Inclusive do mercado. Eu tô com um cliente que vendeu a casa e entrou com o processo de financiamento no banco e o banco está sem dinheiro disponível. E aí? Se a gente não alinha como que é todo esse processo, o que pode acontecer é que o cliente facilmente vai ficar frustrado se você não alinhar detalhadamente o que você vai fazer. Inclusive, na nossa rede, a gente coloca todas essas atividades já no contrato, para que o cliente leia e entenda. Mas vamos lá, né? Quantos clientes leem um contrato? Antes de assinar o contrato, eu gosto de ler junto com eles
Inclusive, todo esse plano de ação que eu tenho das coisas e atividades que eu vou fazer para divulgação do imóvel dele, para que ele entenda perfeitamente o que ele pode esperar do meu trabalho. E que, às vezes, a ação Y depende de acontecimentos anteriores para que faça sentido fazer. E nós que estamos trabalhando no ramo, que somos o profissional da área, para a gente isso é muito óbvio, mas para o cliente não. Às vezes é aquele primeiro imóvel que ele tá vendendo na vida dele, ele não tem ideia, gente. As pessoas acham que é colocar uma placa, anunciar e esperar o cliente chegar. E se teu cliente achar que teu trabalho é só isso, a chance dele se frustrar é muito grande. E se você achar que seu trabalho é só isso, de você anunciar e aguardar o cliente chegar, também. A chance de ele achar que está te pagando demais, que você não trabalha, que isso para acontecer isso fica muito fácil. Então, é fundamental que na hora de você fechar um contrato com o seu cliente, você alinhe com ele exatamente tudo que você vai fazer durante esse contrato, para que o teu cliente realmente entenda qual é o processo, o tempo que as coisas vão acontecer, o que você vai fazer, o tempo que você vai investir, o dinheiro que você vai investir, porque senão ele não sabe. Para ele vai ser só um anúncio na internet, aonde às vezes ele poderia fazer. E se ele achar que ele pode fazer o trabalho que você está fazendo, a chance dele ficar frustrado vai ser enorme. Então, tenha muito bem definido, antes de assinar o contrato com o teu cliente, o que você vai fazer e fale com ele passo a passo, para ver se ele tem alguma dúvida, para ver se ele concorda com as atividades que você está elencando que você vai fazer, porque essa é a maneira, alinhar a expectativa. Normalmente a gente se frustra em qualquer tipo de relação, seja ela profissional, seja ela afetiva, seja de qualquer relações, nós nos frustramos porque nós criamos expectativas que não são atendidas, mas nunca a outra parte disse que eu não ia fazer. Não sei se para vocês é coerente, porque todo profissional e todo o que você vai fazer, tudo que você contrata, você tem uma expectativa, você gera uma expectativa. E com nossos clientes é a mesma coisa. Gerando essa expectativa, você pode superá-la ou não. Mas se está alinhado e combinado, tem aquele velho ditado, né? E ditados não existem à toa. O combinado não sai caro. Se você alinha e combina com o seu cliente como que vai ser todo esse processo durante a venda do imóvel dele, o que você vai fazer, o que ele pode esperar do teu trabalho, e você cumpre, a tua chance de ter um cliente satisfeito, inclusive se não vender, é muito grande. Porque a venda em si não depende só de nós. Mas também não adianta você sentar e ficar esperando, não chegou ninguém ainda, ninguém procurou o imóvel do meu cliente, e ficar esperando. Se for isso, ele mesmo faz. Então, tenha muito claro, pare para pensar tudo que você faz durante o processo de venda do teu cliente, para que você alinhe com ele isso antes de começar a trabalhar. E para ele ver se isso vale a pena para ele ou não. Quando você tem isso alinhado com o seu cliente, a chance de vocês se darem bem durante todo esse processo aumenta muito. Eu quero saber de vocês aqui se isso faz sentido e se vocês têm muito bem planejado um plano de ação do que você vai fazer para que você possa passar isso para o seu cliente, para que você possa passar para o teu cliente e ele dizer se ele concorda ou não, porque senão ele está assinando um contrato sem ter ideia do que você vai fazer. E aí a chance de você se decepcionar é muito grande.
Bom, já são quase 8h40. Como o tempo passa rápido, né, gente? Já vai fazer quase meia hora que eu tô aqui. E eu queria saber de vocês se vocês têm bem estabelecido quais são as atividades que você vai fazer, o que o teu cliente pode esperar de você, para que vocês alinhem essas expectativas e juntos, durante esse processo, mantenham na mesma sintonia. Senão a chance de você se frustrar é gigantesca. Aí, se você pega aquele cliente ansioso, o que começa a acontecer? Ele começa a te cobrar coisas que você não vê sentido em fazer, que você sabe que não vai fazer diferença nesse processo. E aí sim, você começa a ter problemas com o seu cliente e muitas vezes perde ele durante esse processo. E quando a gente perde o cliente durante o processo de venda, gente, é extremamente frustrante, porque ele vai sim falar mal de você. O meu conselho tenha muito... eu já dei treinamento em outras imobiliárias que não seja da minha rede, porque dentro da minha rede, apesar que tem pessoas que não fazem, mas está muito bem, tá muito claro o que nós fazemos, temos um processo muito bem definido. E quando eu fui dar treinamento em outras imobiliárias, o que acontece, os corretores falando assim, da exclusividade, que as pessoas não querem trabalhar com exclusividade. E aí eu perguntei, tá, mas quais são os serviços que você oferece? E a pessoa não sabia responder. A imobiliária inteira não sabia responder. E eu falo, e por que cargas d'água alguém assinaria um contrato com você? Se nem você sabe o que você vai fazer durante o processo de venda, nem você sabe o que é preciso fazer durante o processo de venda do imóvel. Se você acha que é só anunciar, sentar e esperar, realmente 6% está demais. Realmente não tem por que a pessoa assinar um contrato com você. Não sei se vocês concordam. Põe aí um joinha se vocês concordam ou não concordam. Então, é fundamental que você mesmo tenha dentro do seu contrato um escopo de tudo que vai ser o seu trabalho e tudo que o cliente pode esperar. E como que é cada etapa. Porque se você não tem muito claro isso, o que vai acontecer é o teu cliente começar a ficar frustrado se nada estiver acontecendo. Apesar de você estar fazendo mundos e fundos, se não surgir visitas, ele vai achar que o teu trabalho que é deficiente, que não vale a pena, que você não está trabalhando. Então, a minha dica para vocês hoje para pensar quais são as atividades que você faz durante o processo de venda para que fique isso muito bem alinhado com o seu cliente e você não corra o risco do teu cliente ficar frustrado durante esse processo. A Marli está contribuindo aqui com a gente. O acompanhamento das atividades de marketing é muito importante, principalmente para um possível ajuste de preço também, com certeza. Se você já sabe o que você precisa fazer na divulgação e consegue entender a resposta do mercado em relação ao que você está fazendo, você tem que traduzir isso para o teu cliente para ajudá-lo na tomada de decisões. Inclusive, se tiver que ajustar valores, como a Marli colocou aqui para gente. Então, pessoal, tudo é sobre processo. Venda também é processo. Venda não é sorte, venda não é do que tem mais habilidade de falar, do mais falante, do mais extrovertido. Venda é de quem entende processo. E se você tem um processo muito bem definido, e se você alinha isso com o teu cliente, porque também não adianta ter esse processo super bem definido na tua cabeça e o cliente não saber. Se o cliente não souber, para ele não vai adiantar de nada. Fica essa dica de terça-feira para vocês, para pensar qual é todo o trabalho que você faz no processo de venda e se os teus clientes estão entendendo claramente o que você vai fazer para estarem alinhados contigo. Uma super terça-feira para vocês. Eu vejo vocês amanhã. Super beijo e até mais.